seja muito bem-vinda. Meu nome é Ana e esse é o nosso Café com Livros. Eu sei que vocês não devem estar aguentando mais eu falar dessa série, mas esse é o último livro publicado, então esse é o último livro dessa série aqui no canal. Antes de falar sobre o livro Corte de Chamas Prateadas, eu quero fazer um resumo sobre o que eu achei de cada livro dessa série até chegarmos a esse último livro. Eu tenho vídeos falando de cada livro mais a fundo, mas eu quero passar de uma forma geral se eu gostei ou não. Então vamos lá. Corte de Espinhos e Rosa começou um pouco mais lento e demorou pra me ganhar. Toda aquela primeira parte da Feyre com Tamlin eu não tava aguentando de tão chato. Teve parte que eu queria mais atenção no Lucien do que neles. Mas na metade do livro, onde tudo começa a dar errado e ela precisa salvar esse macho escroto, que eu comecei a gostar. As provas que Feyre precisa passar sobre a montanha foram que me mantiveram lendo esse livro e eu comecei a gostar da série ali. O segundo e o terceiro livro são os meus preferidos. Ali eu me apeguei a todos os personagens. Eu tava amando essa guerra iminente e a evolução da Feyre de uma mocinha indefesa para uma grande senhora fodona. Ali eu amei cada detalhe. Senti que a Sarah tem dó de matar personagens relevantes, sim. Quando ela mata, ela dá um jeito de trazer de volta e isso faz com que perca o peso da história e de cada morte. Eu particularmente não gosto disso, ela só mata personagem que nem aparece direito e é óbvio que a gente não vai sentir pelo personagem que morreu, aí fica até difícil justificar o luto dos personagens, porque aparentemente ninguém estava ligando pra ele. Mas são os livros que eu mais indico continuar lendo a série por conta deles. O segundo e o terceiro livro, que são o livro Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruínas. Até os nomes são os mais interessantes. E aí a gente chega no quarto livro da série, Corte de Gelo e Estrelas. Eu odiei ele. Eu só continuei lendo porque ele era pequeno, aí eu me obriguei a ler, mas a minha vontade era simplesmente pular e ir pro próximo. Eu sinceramente não sei o que a autora estava tentando fazer ali. E finalmente chegamos no nosso último livro, que é o Corte de Chamas Prateadas. Nesse livro, a forma de escrita da autora muda completamente. Enquanto que nos primeiros 3 livros nós temos a visão em primeira pessoa da Feyre, acompanhando cada pensamento e conflito da personagem, nesse último livro nós temos uma história em terceira pessoa, focada totalmente na Nesta. Eu não sei como é que fala o nome, mas é a irmã mais velha da Feyre e também foca no Cassian, que é um dos Illyrianos. O Cassian eu já amava dos outros livros, ele era aquele personagem que trazia um alívio em alguns momentos, que deixava tudo mais leve, mas agora a gente começa a entender ele com todos os seus defeitos e inseguranças. O mesmo que acontece com a Nesta, a diferença é que ela não é uma personagem muito querida até então. Tem um conflito pós-guerra, uma tentativa de manter a paz e um possível vilão, mas eu achei que tudo se resolveu de uma maneira muito fácil. O livro é quase todo a Nesta tentando superar a morte do pai e tentando não ser aquela personagem chata que conhecíamos até então. Corte de Chamas Prateadas é uma tentativa da autora de redenção dessa personagem, enquanto faz ela viver um romance com Cassian, que era um personagem muito bom. Eu queria voltar a ver mais as outras cortes, ter mais aquele jogo de poder. Acho que dava para colocar pequenas coisinhas de romance no meio do conflito, mas foi o oposto. Foi só romance com uma gotinha de conflito que se resolveu muito, mas muito fácil. Então assim, melhor que Corte de Gelo e Estrelas, mas não chega nem perto dos primeiros 3 livros. E teve 2 capítulos extras no final que eram de momentos anteriores do livro, e eu odiei esse corte, de sair do final e voltar no meio X do livro só pra ver o que aconteceu com aquele outro personagem que não era o foco nesse livro. Nada tira da minha cabeça que era pra ser uma trilogia, mas a pressão do público ou até da editora fez com que ela continuasse a história. Não tem mais o que contar e tudo que vier daqui pra frente é espremendo até a última gota de personagem que a gente tem apego e, consequentemente, continuaremos a ler, mesmo que a história esteja ruim. Tô curiosa pra saber até onde isso vai. Eu não quero saber da Elaine, do Lucien. Se for sobre eles, eu não leio mais. Do Azriel, eu quero saber. Se o próximo for sobre ele, eu quero ler. De resto, eu dispenso. Então é isso, gente. Essa foi minha experiência lendo essa série. Eu sei que ela é muito amada, que possivelmente você não concorda muito comigo,
Mas eu gosto de falar o que eu senti como leitora. Não sou dona da verdade, o que eu sinto ao ler algo vai ser diferente do que você sentiu e tá tudo certo. Não se esqueça de curtir o vídeo e me conta aqui nos comentários o que você achou da série como um todo e principalmente sobre Corte de Chamas Prateadas, porque eu estou curiosa para saber o que você achou desse livro. Então é isso, tchau e até o nosso próximo livro ou aventura.